Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. TORD 11 é o Tordesilhas, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes de saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós, você tem o TORD? Você teria o TORD 11? Comenta que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, que ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano, ou quem sabe até o final de janeiro. Acho que vamos alcançar lá para janeiro. Nos ajude nessa empreitada, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção Seja Membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão de membro e descubra. Você vai ver que o valor é baratinho, não vai te onerar e pra gente vai fazer uma enorme diferença. Tornando-se membro, você vai participar de um grupo exclusivo, com benefícios exclusivos para membros. Bom, clique e descubra mais. Vamos à frente aí. Esse fundo é um fundo híbrido. O que vem a ser híbrido? Ele atua e investe em diversos segmentos distintos. É um fundo relativamente novo, lançado em abril de 2020, na base de R$10. A gestora é a Hectare, ele tem mandato híbrido também, e ele tem uma boa liquidez diária de 1,5 milhão em média. Os usuários do site dão nota 3 de 5, ele já tem repreciação no IFIX 0,34, e ele conta com 35 milhões de cotas. Em termos de PVP, esse fundo aparentemente está sendo negociado com desconto no seu valor patrimonial. Apesar de eu não considerar isso. O que acontece? Esse fundo teve uma mudança recente, tá? Então hoje ele consta com um PVP de 0,76. Aqui, segundo eles, ele tem um valor patrimonial de 452 milhões, só que o mercado está pagando apenas 342 milhões. O que ocorreu com esse fundo imobiliário? Eles compraram um fundo da própria casa, o qual fundo teve uma exorbitante valorização. De tal forma que o fundo saiu de R$10 para quase R$13, que é o que ele fala. E o fundo teve 30% de valorização na compra desse fundo imobiliário aí da própria casa, tá? Então, assim, o que acontece? Esses R$13 aqui, eu acho que o limite para comprar esse fundo ainda continuaria na casa dos R$11, para ser algo mais justo. Ele realmente vale e tal, eu não vou questionar isso, mas é estranho o fundo da própria casa, essa valorização toda, então assim, eu acho muito arriscado. O fundo teve um bom crescimento recentemente, mas teve um recuo, ele chegou quase a bater os R$11 e voltou agora e já está sendo negociado abaixo dos R$10. Tendo o mês 10 como referência, o fundo conta com 90 mil cotistas. Vamos à frente. Aqui a gente consegue observar o quanto o fundo está sendo negociado recentemente. Então ele está sendo negociado na mínima no último ano, 9,77 é o menor valor que o fundo atingiu, é como se fosse o seu fundo. Valores semelhantes só quando o fundo foi lançado em abril do ano passado. O fundo atingiu R$13 de máxima. Isso ocorreu no final de 2019 para final de 2020. Final do ano passado, o fundo chegou a atingir ali R$13. E de lá para cá, o fundo teve uma queda, teve um recuo gigantesco aí, ficou lateralizado durante um período, até deu uma ensaiada aí de recuperação e novamente agora voltou a cair. Vamos à frente aí, vamos lá. Tem algumas pessoas do mercado que só se submetem a entrar no ativo depois de 3 anos ou 5 anos de histórico. Então, esse fundo ainda não tem nem 2 anos de histórico. Então, para muitas pessoas, preferem não se posicionar no ativo. Eu não vejo problema em posicionar antes de 2 anos, 1 ano que seja. Mas, aí eu me posiciono com menor parcela, um percentual menor. Porque aí eu procuro me posicionar com uma certa cautela. Tá? Aqui a gente vê que é um fundo que tem muita irregularidade na distribuição de seus rendimentos. Então, atualmente ele entregou 8 centavos, mas esse fundo já entregou 6 ou 5 centavos, se eu não me engano. O mês passado entregou 20. Eu estou gravando esse vídeo um dia antes do anúncio do dividendo agora para dezembro. Então, a gente não sabe como que esse fundo vai entregar.
Ele pode entregar um altíssimo dividendo ou pode entregar um rendimento menor aí. Ele é imprevisível, ele não tem regularidade na entrega dos seus rendimentos. E isso é o normal do fundo, tá? Isso é o normal dele. Esse fundo já passou por 5 subscrições e muitas pessoas do mercado apostavam que ele ia trazer mais uma, mas agora eu já mudei de ideia. Como o mercado tem começado a bater até nos fundos de papel que estão tentando fazer subscrição, acredito que se o fundo chamar uma subscrição, não vai obter sucesso, tá? Então, se continuasse no ritmo que estava, também esse fundo poderia trazer aí, pedir uma subscrição no mercado, mas eu acho que não vai rolar. Já passou por 5 subscrições e a última foi em abril do corrente ano. Vamos à frente. Aqui a gente observa o seguinte, as entregas do fundo. Como eu disse, ó, chegou a entregar 12, mas chegou a entregar 6, 18, 10. Então, totalmente irregular as suas entregas aí. Mas, no acumulado, o fundo vem com yield acumulado bem interessante aí, ó, de 13,52%. Atualmente, o yield deu uma queda. O último yield do fundo, que foi agora de novembro, 8 centavos, representou 0,77%. Como as cotas caíram de 10,39, esse mesmo yield já representa 0,82%. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o comentário do gestor, a gente não vai ler tudo. Aqui ele fala sobre o mês que ele entregou 20 centavos. Ó. A gente vai ver isso aqui, ó. Entre as movimentações do fundo, a gente vai ver, ó. Entre as movimentações do fundo, em setembro, estão... Ele aportou no fundo Ankara Distressed, que é um fundo da própria casa. Ele aportou no fundo Lote Metro Quadrado, é um fundo da própria casa. Ele aportou no fundo Serra Verde, que inclusive foi esse ativo aqui, ó, que trouxe aquela valorização de 30% nas cotas do fundo. O que ele fez à época? Parece que ele comprou esse ativo a 1 e pouco e ele passou a ser reavaliado e valer 8 e pouco. Então, com esse altíssimo ganho aí, o fundo teve essa explosão no crescimento do ativo aí. Ele também aportou em equities da carteira, que a gente vai ver lá num dos últimos slides aqui, e ele teve um pré-pagamento de um CRI. Em razão desse pré-pagamento, ele ganhou uma multa de 2% sobre o saldo devedor aí, em razão de multa, tá? Ele fala que o TORD se encerrou com 1% em caixa, 24% em CRIs, 26% em equity, 48% em FIIs, e dos CRIs, 79% estão ao IPCA, e 20% ao IGPM. E a taxa média aí dos CRIs é de 12,61%. Em setembro, as vendas líquidas do Maikara Beach Resort tiveram um aumento superior a 70% em relação a agosto de 2022. E ele fala que está aumentando as obras lá do Bloco E do Resort do Lago. E aqui ele vem falar sobre as questões de sazonalidade, que querendo ou não, nesses ativos aí, ó, de multipropriedade, as vendas são maiores no período de férias aí. Então ele vem falar sobre isso, que em algum momento vendeu menos e outro mais. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo e ver essa parte aí com atenção. Vamos à frente. Aqui a gente vai ver as questões das receitas do ativo. O fundo, em julho, lançou um trem que ninguém entendeu. O mercado não engoliu isso aqui, ninguém entendeu. Só que o fundo lançou, ficou calado, não falou nada, não se posicionou a respeito. Então, ó, o que ele fez? Ele lançou aquele FII lá que ele comprou no resultado caixa, como se ele estivesse tendo lucro disso. Como se ele tivesse um lucro de 102 milhões aí, ó. E aí no ano ele tivesse com um lucro total de 101 milhões aí de resultado de lucro. Isso aqui ficou meio estranho. Várias pessoas do mercado eu vi criticando isso. Desde pessoas renomadas a outras pessoas do mercado. Ninguém entendeu muito isso aí não, tá? Mas o que a gente vai fazer? Reservas de lucro total aqui, ó. Tá vendo? 104 milhões. A gente vai bater desses 102 milhões aqui, ó. Porque depois eu vou calcular para vocês esses 1 milhão e 850 mil aqui, que é essa diferença daqui para cá. O fundo conta com a reserva de 1 milhão e 850 mil. Eu já fiz o cálculo antecipado e isso equivale a 5 centavos. Então, como o fundo cobra taxa de performance de 20% do QCD e PCA mais 4, pode ser que essa reserva de 5 centavos seja suficiente apenas para pagar a taxa de performance. Pode ser. Mas pode ser que parte desses 5 centavos sejam distribuídos de forma aí extraordinária no fechamento do semestre. Então, o que ele nos traz aqui? Qual que é a taxa que esse fundo cobra? De 1,5 até 0,95. E aqui é um ponto de crítica ao fundo, né? Ele deveria dizer que em qual taxa que ele está atualmente, como que funciona esse escalonamento, fosse mais detalhista com isso, tá? Outro ponto que seria interessante, se ele trouxesse um detalhamento dessas despesas
para a gente ter certeza quando que são cobradas as taxas de performance. Acredito eu, ó, que em julho foi cobrado no mês 7, ou seja, provavelmente, se realmente no mês 7 tiver sido cobrada taxa de performance, a nova taxa vai ser cobrada em janeiro, ó, provavelmente, tá? Mas isso aí não tem como a gente ter certeza, que ele não trouxe detalhamento das despesas. Nós vamos abrir a calculadora aqui e calcular o que essas despesas aqui, ó, representaram frente às receitas. Eu acho bem interessante as taxas que a Hectare cobra. São taxas bem baratas em vista do mercado, né? Vamos calcular aqui para vocês verem, ó, 203 vezes 100 dividido por 3.907. E aí vocês vão observar que as taxas são 5,19%. É uma taxa bem baixa aí, na minha humilde opinião. E agora, a gente vai calcular aqui aquela reserva. Ó. Se 7 milhões foi equivalente a 20 centavos, 1.850.000, ó, então 1.850 vezes 20 dividido por 7,010. Vocês vão ver que essa reserva equivale a 5 centavos aí. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê o seguinte, o que acontece? Quem sou eu? Eu não sou um estudioso, não sou um especialista de mercado, eu não sou um profissional do mercado, mas eu estudo bastante, eu vejo, me interesso, pesquiso, né? O que acontece atualmente? Esse fundo, ele está com apenas 24% da sua carteira em CRIs. E isso ele mesmo já disse que quer ter isso. Lá no comentário do gestor e tal, ele já falou sobre isso. Ele tem mais 26,5% em equities, que são negócios, são sociedades. E ele tem ali 48% em cotas de fundos imobiliários aí. Mas o que é o ponto aqui? Eu acho, isso é apenas a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo ou não. Mas eu acho que o fundo só deveria ter migrado para equity e para fundos imobiliários depois que esses equities estivessem performando melhor. Por quê? Hoje o fundo tem tido o resultado que tem com apenas, praticamente, pessoal, 24% da carteira performando. Por quê? Já a gente vai ver os fundos imobiliários que o fundo tem na carteira e que a sua imensa maioria não está pagando ainda, não está oferindo rendimentos. E a gente também vai observar que os equities que o fundo tem na carteira também não estão oferindo rendimento. Então, o que eu quero dizer? As pessoas estão chateadas com esse fundo, porque, por exemplo, ele pagou 8 centavos, um mês pagou 20, agora ele recuou para 8, acharam pouco. Mas, pessoal, esse fundo está oferindo 8 centavos com 1/4 da carteira. Se a gente tomar essa mesma base, essa mesma proporção, e os outros 3/4 performarem, eu já falei diversas vezes quando eu falo desse fundo aqui no canal. E se toda a carteira do fundo começar a performar, esse fundo tem potencial de entregar pelo menos aí, ó, 21 centavos. E hoje, como 24% da carteira está dando 8, então seria 24. Por isso que eu digo que no médio prazo, daqui 2 anos mais ou menos, quando provavelmente esses equities começarem a performar bem e entrarem numa fase de amadurecimento, eu acredito que esse fundo tenha potencial para entregar algo na faixa de 16 centavos. Para médio prazo, eu acredito que isso aqui seja plenamente possível alcançar. Tá? Vamos ter que aguardar e ver como que realmente ele vai desempenhar. Aqui ele mostra que somente os CRIs, ele traz essa taxa média de cupom, ó, porque todo o restante aqui, isso aqui vai dar 24%, ó, este e esse. 1% que está em caixa é CDI e os outros 74,tal% é tanto os equities quanto os fundos. Então, a gente vê que o cupom médio total da carteira é 12,6, sendo que ele tem IPCA mais 12 e GPM mais 14. E aí, ele fala sobre estar performado ou não, que 41% é não performado e 58,6% é performado. E, assim, apesar do nome estar performado, ele diz aqui nesse performado, por exemplo, que alguns equities pagam, que alguns fundos imobiliários pagam, mas como eles não têm pago, não têm vindo receita constante, nem todo mês performa os 58%, se a gente for olhar nessa ótica, tá? Então eu vejo como algo mais próximo de 30%, 33% é o que o fundo consegue aí ter, em tese, estar performando propriamente dito, e não esse 58% que ele fala aí, tá? Mas assim, lógico que aqui são critérios, são nomenclaturas técnicas que eles usam. Estou trazendo apenas o meu ponto de vista, na visão de vocês, assim, numa visão mais simplista. Vamos à frente. Aqui a gente vê a diversificação geográfica do fundo. Ele está presente em diversos estados aí, norte,
bem massivamente aqui na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. E parte da região norte aqui, ele está começando o adensamento dele aí, tá? Um ponto de atenção aqui do fundo. Esse fundo, ele tem 73% das suas cotas, dos CRIs, em cotas subordinadas, que é o pior índice de grau de risco. Então, as cotas mais seguras, a gente tem cotas que são lançadas únicas, não há que se falar em subordinação ou esse tipo de segurança ou não. A gente tem cotas seniors, cotas mezanino e cotas subordinadas. Quando tem essa distinção entre as cotas, as seniors são as primeiras a receberem caso ocorra alguma inadimplência. As mezaninos vêm depois e, por último, as cotas subordinadas. Então, esse fundo tem 73% em cotas subordinadas. Mas para contrabalancear esse risco, mais da metade dos CRIs também são do setor corporativo, que, em tese, teoricamente, é o setor menos arriscado do mercado. E apenas, assim, entre aspas, né, um terço aí dos ativos é do setor de multipropriedade, que é o setor mais arriscado. Ele tem ali mais 8,9 loteamento e 0,5 de timeshare, tá? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui são os FIIs que o fundo tem na carteira, ó. Então esse é um cara distressed. O que eles fazem? Eles compram prédios, imóveis que estão atrasados ou que tem dificuldade de tirar um inquilino ou que tem que fazer alguma reforma. Compra isso muito depreciado, muito barato, faz possíveis reformas, faz o que tiver de fazer e depois revende no mercado aí para ter grandes lucros aí, ó. Esse fundo, por exemplo, ele não está oferindo rendimento aí, ó. Não está pagando, ó. E ele tem aí quase R$1 milhão investido aí, 940 mil. Ele tem 4 milhões no DVFF, que está oferindo rendimentos aí. Ele tem 5 milhões no HCST, que é um fundo da própria casa, Student House. Esse é um cara distressed, é da própria casa, tá? É da Hectare. Ele tem aqui, ó, mais 20 milhões. Um percentual bem salgadinho aí, ó. No IC Loteamentos, que é um fundo da própria casa, um loteamento da própria casa. Ele tem mais, ó, e também não está pagando. Não está pagando. Não está pagando. Ele tem mais 50 milhões. Nesse aqui, ó, lote metro quadrado. Outro fundo da própria casa que não está pagando. Aqui o famoso Serra Verde. Esse, ó, 122 milhões atualmente é o que ele vale. É aquilo que valorizou muito, como eu falei lá atrás. E já recebeu 1 milhão e 800 mil. Então já começou a pagar. Muito bom. E um fundo que eu estou bem ansioso e acredito que ele vai trazer bons rendimentos ao fundo aí. E aí tanto o Tord, o Versailles, o Hectare, tem esse aqui, ó. É o fundo imobiliário de shopping da própria casa, o XBXO. Ele vale 20 milhões também do patrimônio e, por enquanto, ele não está performando. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê os equities, os negócios nos quais o fundo vem investindo. Então, ó, participações societárias, ó. O fundo investe nessa multipropriedade aqui, ó, que está fazendo tipo um clube e tal, resort. Ele está investindo nesse prédio aqui, ó. Ele está investindo nesse outro resort e nesse outro resort. São os negócios que o fundo investe. E o que a gente observa? Não está pagando dividendos aí, ó. Não está pagando dividendos. Nenhum desses aí. E outro ponto de atenção é o seguinte. Qual é o retorno pretendido? Ó, 14% ao ano, 15% ao ano, 14% ao ano, 18% ao ano. Então, ora, por mais que você aqui gaste 2, 3 anos para pagar, mas ele vai receber ao ano 14% aí quando ele começar a performar. Então, pessoal, quando esses equities, lógico que a gente tem que torcer para que não ocorra nenhum default, nenhuma problemática aí no meio do caminho, que as coisas andem tudo direitinho. Mas se tudo andar direitinho, quando esses ativos começarem a performar, esse fundo tem tudo para ser um foguete. Tem tudo para aqueles valores que eu falei entre 16 e 24 centavos. Acho bem plausível de serem alcançados, tá bom? Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê os índices de CRIs. E o CRI que ele tem maior exposição equivale a 6% do PL. E aqui a maioria dos ativos é NA. Apesar de ser um ponto positivo, deles trazerem o percentual da obra, o percentual vendido, inadimplência acumulada, mas ele assim, não traz as informações completas aqui. Não sei se é porque são inexistentes ou porque não tem mesmo, mas, né?
Então, caso você queira fazer uma análise com mais calma, você pausa o vídeo aqui e vai olhando com atenção, ó. Você observa aqui, ó, vou fazer só um aqui para vocês observarem, ó. Vou pegar um que não tá... Vou pegar esse aqui, ó. EDA. Ele tá, ó, com 61%, sendo que ele quer tentar alcançar 120. Então, quanto maior esse número, melhor. E aí a gente observa, ó, a obra 100% executada. Opa, já não tem risco de execução de obra. Vendas, 54,9. Então, já terminou a obra e não vendeu tudo ainda. E uma inadimplência de 1,4. Inadimplência de 7%, inadimplência de 5%. Então, ó, 8%. Com calma, você vai olhando esses números aqui e observando. Mas, mesmo onde tem inadimplência, o fluxo é altíssimo. Então, nesse ponto, as situações estão controladas. Saldo devedor também é altíssimo. Então, eu não vejo como preocupante os CRIs que o fundo tem na carteira, né? Então, e apesar disso, não são CRIs nos quais o fundo tem altíssima concentração. Vamos à frente aí, vamos lá. O que eu tinha para trazer a respeito do TORD são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você é cotista do TORD? Você acha ele um bom fundo? Você fica triste quando ele paga pouco? Você entende do potencial que esse fundo pode vir a gerar no médio e longo prazo? Coisas para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, assim, quem é investidor de TORD tem que entender que os resultados que esse fundo pode trazer não estão agora, e sim no futuro. Por ser um ativo de renda variável, ele tem os riscos inerentes a isso. Pode ser que dê algum problema aí em todas essas proposições do fundo? Pode sim. Você tem que estar ciente disso. Mas, eu, assim, entendo que é um risco que vale a pena. O risco-retorno é bem em linha, tá? Então, comenta o que você acha do fundo, se você é cotista, se você pretende se posicionar, se você pretende sair dele ou não. Seu comentário é muito importante. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nos ajude a alcançar os 5 mil inscritos aí até o final do ano. Torne-se um membro e nos ajude também no crescimento e evolução do canal. Muito obrigado a todos os membros, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos os inscritos. E vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides, mais algumas informações interessantes a respeito desse fundo. E eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham uma boa noite. Fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Mas, eu, assim, entendo que é um risco que vale a pena. O risco-retorno é bem em linha, tá? Então comenta o que você acha do fundo, se você é cotista, se você pretende se posicionar, se você pretende sair dele ou não. Seu comentário é muito importante. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Nos ajude a alcançar os 5 mil inscritos aí até o final do ano. Torne-se um membro e nos ajude também no crescimento e evolução do canal. Muito obrigado a todos os membros, muito obrigado mesmo. Muito obrigado a todos os inscritos. E vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides, mais algumas informações interessantes a respeito desse fundo. Eu espero encontrar vocês nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Então, boa noite. Fui! Music licensing reimagined. Artlist.io.